Olá, você está na revista CCBB, a sua revista de arte e cultura. Nossas páginas trazem o melhor do circuito cultural do Brasil e do mundo. Arte cênica, cinema, artes plásticas, música e muito mais. O maestro mais popular da atualidade é também um músico obcecado pela perfeição. Lota estádios e eletriza o público com seu violino Stradivarius. Há 27 anos, o holandês André Rieu roda o mundo com seu mega espetáculo, acompanhado pela orquestra Johann Strauss. Quando esteve no Brasil em 2012, bateu recorde de 30 shows lotados na mesma cidade. O edifício, projetado por Oscar Niemeyer para ser um centro de treinamento, se transforma no segundo centro cultural mais visitado do país, o Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília. Pela primeira vez, o MASP, Museu de Arte São Paulo, expõe as obras do cineasta e pintor norte-americano Julian Schnabel. A mostra Lanil, Pinturas 1988-2014, foi aclamada pela crítica durante a exposição na Galeria Gagosian, em Nova York. Pasolini, ou Quando o Cinema se faz poesia e política de seu tempo. Este é o nome da mostra, que reúne 14 longas e 8 curtas-metragens, dirigidos pelo cineasta italiano Pier Paolo Pasolini, em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, do Rio de Janeiro. Revista CCBB, a sua revista de arte e cultura, depois do intervalo. Não saia daí. A história do cinema está repleta de filmes cujo tema é a crueldade que o Estado pode impor ao indivíduo. São centenas de erros judiciários e outros exemplos de perseguição e tirania que lotam as telas de horror e injustiças. Mas, no Brasil democrático de hoje, persistem formas igualmente insidiosas de crueldade oficial. Estamos falando de uma discussão aberta pelo documentário Ilegal, que impressiona pelo conteúdo e pelo entusiasmo com que é realizado. Imagine uma criança com um pouco mais de 5 anos sofrendo uma série de convulsões de cunho epilético, sob o olhar desesperado dos pais e diante das câmeras, as quais registram o acontecimento com a mesma frieza com a qual a burocracia encara o problema. E o problema é que o único remédio capaz de curar a chamada epilepsia refratária é o canabidiol, uma substância derivada da cannabis e que, aliás, não tem qualquer efeito psicoativo. Mas a sua importação dos Estados Unidos é proibida pela Anvisa e nem sequer pode-se imaginar a sua fabricação em território nacional. Como bem lembrou o crítico Luiz Anin, este documentário de Rafael Eriksen e Tarso Araújo é, na verdade, um panfleto, ou seja, um discurso engajado numa determinada causa. Assim também são, por exemplo, as produções de Michael Moore, como SOS Saúde e Fahrenheit 11 de setembro, ou A Caverna dos Sonhos Esquecidos, em que Werner Herzog defende a preservação do patrimônio arqueológico da pré-história. Ou seja, a mera intenção de um filme não pode ser suficiente para absolvê-lo e nem para condená-lo. E este vale também pela seriedade e pela urgência das questões levantadas. A transformação da cultura popular italiana em cultura de massa na década de 70 levou o cineasta e intelectual Pier Paolo Pasolini a buscar referências além das periferias de Roma. Ele voltou seu olhar para o terceiro mundo. Num pouso forçado no Recife, por causa de uma pane no avião a caminho da Argentina, ele relatou suas primeiras impressões sobre o Brasil. Passo diante de um grupo de operários que trabalham. Seus olhos se erguem sobre os passageiros. É assim que o Brasil me saúda. E eu retribuo sua saudação com um coração burguês de quem já sabe o que recebe do seu doador. Pasolini viajava com a cantora Maria Callas. Eles iam ao Festival Internacional de Cinema de Mar del Plata em 1970 apresentar o filme Medea, estrelado por Callas. Este e outros 13 filmes estão em cartaz na mostra Pasolini, ou Quando o Cinema se faz poesia e política de seu tempo, no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio.
Pasolini dizia que o sucesso não fazia bem aos homens. Il successo è una forma, è l'altra faccia della persecuzione, non so come dire. E poi il successo è sempre una cosa brutta per un uomo. Può esaltare al primo momento, può dare delle piccole soddisfazioni, certe vanità, ma in realtà dopo appena ottenuto si capisce che è una cosa brutta per un uomo il successo. Ele dizia que a televisão, como um meio de comunicação de massa, trazia uma falsa ilusão de liberdade. Nel momento in cui qualcuno si ascolta nel video, ha verso di noi un rapporto da inferiore a superiore, che è un rapporto spaventosamente antidemocratico. 3 dias antes de morrer, Pasolini foi à Suécia lançar Saló, ou 120 Dias de Sodoma. Numa entrevista aos jornalistas suecos, ele disse que as cenas de sexo em Saló eram uma alegoria ao consumismo desenfreado. A mostra também exibe 3 filmes que Pasolini classificou como trilogia da vida: Decameron, Contos de Canterbury e As Mil e Uma Noites. Pasolini dizia que escandalizar é um direito e ser escandalizado um prazer. Em 2014, o diretor norte-americano Abel Ferrara lança Pasolini. William Dafoe interpreta o cineasta italiano nas últimas 24 horas de vida. A mostra Pasolini, ou Quando o Cinema se Faz Poesia e Política de Seu Tempo, está em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio até o dia 10 de novembro. Em São Paulo, a mostra vai do dia 22 de outubro até 16 de novembro. O lançamento do romance Graça Infinita, de David Foster Wallace, com o jornalista Luiz Antônio Giron. Em 12 de setembro de 2008, o escritor americano David Foster Wallace se trancou na garagem de casa e se enforcou. Tinha 46 anos e um enorme prestígio nos meios literários. A vida e a obra de David Foster Wallace se tornaram lendárias pela dificuldade de compreensão dela e pela forma como ele viveu a criação literária, de uma forma muito intensa. O seu grande livro, o cultuado Graça Infinita, Infinite Jest, de 1991, finalmente sai no Brasil. O romance chega em edição da Companhia das Letras e tradução de Caetano Galindo, o mesmo que traduziu magistralmente o romance Ulisses, de James Joyce. A dúvida: Foster Wallace é merecedor da veneração dos autores atuais, um posto que James Joyce havia ocupado no século XX? Foster Wallace não chega aos pés do autor de Ulisses, mas ele é interessante. Graça Infinita é um romance polifônico e futurista. É ambientado na América do Norte, tomada por fanáticos por esportes e drogas espertas, as smart drugs. Na história, misturam-se vários assuntos, como a indústria das celebridades, a publicidade, o amor e a amizade. É um romance de ideias com tantas ideias que elas se embaralham e se perdem pelo caminho. Graça Infinita vale pela estranheza. Ninguém pode negar que Foster Wallace era um radical, melhor dizendo, um chato radical, que mesmo assim vale a pena ser lido. No final de 2001, a música brasileira perdia mais do que uma roqueira tímida de voz forte e com atitudes irreverentes. Perdia também uma compositora que amava cantar, Cássia Eller. 13 anos depois, um espetáculo relembra a trajetória da artista. Cássia Eller, o musical, está no Centro Cultural Banco do Brasil, em Brasília, até dia 26 de janeiro. As lendas dos índios das fronteiras entre Brasil, Venezuela e Guiana na peça Macunaíma, o Outro. O espetáculo intercala as lendas com trechos do diário do etnólogo alemão Theodor Koch-Grünberg, que há 100 anos veio para o Brasil estudar a cultura indígena da região. Macunaíma, o Outro, está no Centro Cultural Banco do Brasil do Rio até 18 de janeiro. A série de shows Caymmi, Quando se canta Todo Mundo Bole, que celebra o centenário de nascimento de Dorival Caymmi, está no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, até dia 14.